Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Ricardo Sousa. Desde já quero-te agradecer por aceitar o desafio 1080 segundos. E para quem não te conhece, Ricardo, quem é o Ricardo Sousa? Bem, antes de mais, deixa-me agradecer o convite, é uma honra estar aqui, porque já nos conhecemos há muitos anos, jogamos juntos, e é uma honra ajudar-te no que quer que seja. Depois essa é uma pergunta complicada, porque é uma pergunta que nunca ninguém me fez, quem é o Ricardo Sousa. Eu acabo por ser aquilo que muita gente conheceu no passado, inclusive tu, eu continuo a ser eu próprio. O mais difícil nesta vida é nós sermos nós próprios, nós não fugirmos dos nossos ideais, não fugirmos daquilo que os nossos antepassados nos ensinam a ser. Eu felizmente tive uma infância boa, fui crescendo com base naquilo que gostava um dia de ser, lutei muito com todas as forças que eu tive, independentemente de muitos sobressaltos e de muitas barreiras que a minha vida teve. Lutei muito para conseguir ter aquilo que tenho, para conseguir ser aquilo que consegui, independentemente das dificuldades que apareceram, mas penso que dentro do sucesso que um dia eu esperava ser, eu penso que consegui aquilo que queria e isso fez de mim o homem que eu sou hoje. Penso que sou uma pessoa respeitada, penso que aquilo que eu noto é que os miúdos, independentemente de muito novos, continuam a saber aquilo que eu fiz no passado, continuam a saber o que é que eu ajudei os clubes por onde passei a crescer, a ter uma continuidade boa. Eu penso que isso é o mais importante, é nós não fugirmos dos nossos princípios, independentemente das facilidades ou das dificuldades que a vida nos apresenta, nós sermos única e simplesmente nós. Tu lembras-te o primeiro momento em que calçaste umas chuteiras para vir treinar? Sem margem para dúvidas, há muitos anos atrás eu comecei a jogar a bola, tinha 4 ou 5 anos, muito cedo. Lembro-me de Zequinha, estávamos 50 jogadores a jogar num campo de futebol de 11, era toda a gente a correr atrás da bola. E o primeiro treino que eu fiz, os primeiros treinos que eu fiz na Sejonense, eu fui para a baliza, eu queria ser guarda-redes. Infelizmente não me deixaram, eu fiz uma semana de treinos de guarda-redes, até que o meu pai chegou perto do Zequinha e disse ao Zequinha que não me deixava ir mais para a baliza, porque ele na altura dizia que os guarda-redes ou eram malucos ou eram paneletos, e então não queria que eu fosse nem uma coisa nem outra, mas acho que deu cabo de uma boa carreira, porque eu acho que tinha muito jeito para a baliza, e sempre que eu jogo com os meus colegas, seja em brincadeiras ou seja o que for, e muitas vezes calço as luvas e quero ser guarda-redes porque realmente tenho prazer naquilo que faço. Mas sinceramente estou satisfeito pela decisão do meu pai, porque aquilo que aconteceu durante a minha carreira toda deu sinais de que foi a decisão correta. O que é que tu vias num guarda-redes para te apetecer ir para a baliza? Gosto. Tinha muito prazer em estar na baliza, em ser a última barreira a ser ultrapassada, em não permitir que as outras equipas fizessem golo, porque na minha maneira de ver, já muito antigamente, era uma equipa que não sofresse golo, estava sempre sujeita a ganhar. E eu gostava de ser a última barreira, além do gosto que tinha em estar na baliza. Isso, como depois acabaste por optar por outras andanças dentro do campo, e isso fazia-te ver melhor como é os pontos fracos de um guarda-redes? Sem margem para dúvidas, penso que ajuda, porque nós, estando na baliza, temos uma percepção completamente diferente de um jogador de campo. Eu sabia, quando eu estava na baliza, ou quando eu ia para a baliza, fosse por brincadeira ou fosse por o que fosse, eu sabia o que é que não gostava que os jogadores me fizessem. Então, do lado oposto, sempre que eu estava do lado oposto, eu faria o que não gostava que me fizessem a mim. E muitas vezes deu resultado, não dá resultado sempre, porque existem guarda-redes que nos leem os pensamentos mais rápido do que aquilo que nós pensamos, mas muitas vezes ajudou-me ao longo da minha carreira. Na tua formação, qual foi o treinador que mais te marcou? Penso que foi o último treinador que eu tive, o João Pinto,
tinha acabado nos Júniores do Porto. Na época que eu saí cá da Sejanense, tinha feito uma época de sénior e voltei aos Júniores, porque achei que era importante. Apanhei o João Pinto na primeira época dele como treinador, depois de 20 anos, com a braçadeira de Porto no braço. Penso que me marcou pelo que ele transmitia. Não por aquilo que ele fazia em campo, não pelo sentido tático, não pelos treinos, mas sim pela mística, pela dedicação que ele tinha ao trabalho, pelo intuito de fazer de nós melhores jogadores, mas acima de tudo melhores homens. E isso foi algo que me marcou, porque quando eu saí da Sejanense haviam coisas que eu ainda não tinha, que eu ainda tinha que crescer como pessoa e como jogador. E ele ajudou-me sem margem para dúvidas, que foi uma das ajudas fundamentais para eu ter cimentado a carreira que tive, porque incutiu em mim uma mística portista, que naquela altura eu não a tinha acabado de sair da Sejanense, não a tinha, e deu-me um prazer enorme tê-lo como treinador, por tudo aquilo que ele simboliza para o Porto, por tudo aquilo que simboliza para o futebol, mas por sentir que ele, nos anos de carreira que teve nas camadas jovens do Porto, independentemente de ter lançado ou não lançado muitos jogadores, tenho a certeza absoluta que fez muita gente, muitos jogadores, mais homens do que eles eram no passado. Tu lembras-te como é que te surgiu o convite para sair da Sejanense e se foi difícil para ti aceitar? Sem margem para dúvidas. Eu lembro-me que desde os iniciados da Sejanense, que andava a ser chamado à Seleção Nacional, felizmente tive sempre grupos de trabalho, e uma das minhas maiores ajudas que eu tive foi os colegas que cresceram comigo desde os meus 6 anos aos meus 18 anos, que me fizeram crescer como jogador, que me deram protagonismo, que me passavam a bola sempre que era possível. E depois, desde os iniciados que eu andava a ser chamado à Seleção Nacional, desde os iniciados que o Benfica, o Porto e o Sporting, através de sucessivos convites que me chateavam para eu ir para esses clubes, mas eu sou sincero, o meu cordão umbilical, tanto com todas as pessoas que fizeram o meu antepassado e a minha infância de ser tão importante, como o meu cordão umbilical pela Sejanense, foi muito difícil de cortar. E prova disso é que eu fiz 3, 4 anos de seleção, 3, 4 anos com sucessivos convites das equipas grandes em Portugal, que se calhar outro jogador jamais eu rejeitaria naquela altura, com aquela idade, e eu contra a vontade dos meus pais, contra a vontade da minha família e muitas vezes contra a vontade de responsáveis da Sejanense, porque a Sejanense já ia ser reembolsada por um valor simbólico, era simbólico, mas era importante. Foi contra tudo e contra todos, e acabei só por aceitar o convite no meu último ano de júniores, quando eu já tinha 18 anos, quando já era maior de idade, quando já tinha carro, quando já me conseguiam transportar, exatamente por não ter que sair de São João da Madeira, por não ter que ir viver para o Porto, porque o meu cordão umbilical com a cidade de São João da Madeira nunca vai ser cortado, independentemente esteja onde eu estiver, São João da Madeira vai estar sempre comigo, a Sejanense vai estar sempre comigo. Eu andei muitos anos longe, mas nunca deixei de querer saber como estava o clube, não só o futebol, porque eu era um adepto do futebol, era um adepto do hóquei, era um adepto do basquete, era um adepto do handebol feminino. Eu via tudo, eu passava os fins de semana, se fosse no estádio, fosse no pavilhão. Eu lembro muitas vezes passar o sábado à tarde inteiro no pavilhão, fosse com saraus de ginástica, fosse com algum desporto, ia jantar alguma coisinha à casa do meu avô às 7h30, que era a hora que tínhamos que jantar. Muitas vezes levavam uns calduços por chegar atrasado, por algum jogo ter demorado mais tempo do que o previsto e por chegar atrasado, e depois jantar em meia hora ou 40 minutos e voltar a sair de casa porque gostava de ver o hóquei à noite. Por isso eu transporto São Joanense. Achas que deve haver um momento certo para sair? Não, eu penso que não. O momento certo para sair, quando eu digo, porque tiveste várias vezes convites para sair desde muito jovem,
e acabaste por sair com 18 anos. E é daí a pergunta, achas que é necessário um momento certo para sair e confiante para sair? Ou achas que nós não devemos deixar passar o comboio? O mais importante, e volto um bocadinho a tocar no ponto, na primeira pergunta desta entrevista, é nós estarmos bem connosco próprios. Nós é que temos que sentir quando é o momento. Nós é que temos que querer. E eu até aos 18 anos não queria. Não queria porque eu dava mais importância à família, dava mais importância aos amigos e dava mais importância à Sejonense. Eu preferia acabar um campeonato em quarto lugar e dignificar o emblema da Sejonense do que se calhar ser campeão nacional e não me sentir motivado e não sentir prazer naquilo que eu estava a fazer. Eu sempre joguei futebol pelo prazer, pela vontade, pela entrega, e eu até essa idade não sentia necessidade porque eu realmente era muito feliz no sítio onde estava. A minha infância, e volto a dizer, a minha infância, por causa de todos os colegas que passaram na minha formação, fizeram da minha infância uma infância muito melhor. E basicamente foram eles que não me permitiram aceitar um convite mais cedo, porque eu sentia que era uma família e que eu estaria a abandonar uma família, que estaria a abandonar um projeto, que eles iam ficar mais débeis por eu sair, e entristecia-me. E tenho dessa geração tenho 5 ou 6 pessoas que trato como irmãos, e essas pessoas diziam-me na altura para não ir, para ficar com eles, para não os abandonar, e eu jamais era capaz de abandonar a minha família, na altura era uma família, nesse âmbito. Por isso eu decidi ficar até muito tarde, e na altura que eu senti que já era adulto o suficiente e que o cordão umbilical, mais dia menos dia, teria a ser cortado, porque nós teríamos que seguir o nosso destino. Nós é que teríamos que arrumar aquilo que queríamos para o nosso futuro. A partir desse momento é que eu ponderei e decidi aceitar, e penso que foi a decisão certa. Por isso aquilo que eu digo a todos os jovens que estão a crescer, não vão naquilo que os pais ou que as famílias queiram, não. É aquilo que nós queremos. Qual foi o momento mais marcante que tu tiveste nas camadas jovens? Que te lembres? O momento mais marcante, penso que foi da positiva, foi o meu último ano de júniores. Eu era sénior, mas passei quase a época toda a jogar nos júniores. Jogava ao sábado pelos júniores, ao domingo pelos séniores. Foi uma época desgastante, mas no final muito boa, porque a Sejonense teve a melhor classificação de sempre deste clube. Conseguiu passar à última fase do Campeonato Nacional de Júniores, rivalizar com os melhores emblemas deste país, e já isso fez com que tudo valesse a pena, porque depois de tanto trabalho, depois de tantos anos, depois de ter rejeitado tantas propostas, ficar na história da Sejonense como a melhor equipa de júniores de sempre da Sejonense, todas as rejeições que eu fiz, todas as decisões que eu tomei, valeram a pena, sem margem para dúvidas. Do aspecto negativo, foi um jogo, uma passagem à fase seguinte, à fase do Nacional, em que nós jogamos com os Moris, e num jogo em que massacramos completamente os Moris, acabamos por perder o jogo por 2-0, e foi o ponto mais negativo, porque eu nunca me lembro de ter chorado tanto como chorei nesse dia. Em toda a minha carreira não me lembro de ter chorado tanto por uma derrota. Tu consideras-te uma pessoa bastante competitiva? Sem margem para dúvidas. Nós não fomos competitivos, se nós não quisermos o mais do amanhã, dificilmente nos conseguimos superar, e nós temos que nos conseguir superar a nós próprios para conseguirmos atingir o sucesso. E o sucesso custa, independentemente de muitas pessoas pensarem que é fácil. Não, nós temos que abdicar de muita coisa, e para abdicar de muita coisa nós temos que valer a pena. Nós temos que querer ser melhores do que o nosso vizinho.
sendo nosso vizinho, sendo nosso amigo ou não sendo. Isso fez-me crescer como jogador, fez-me crescer como pessoa, porque a competitividade na vida que nós estamos é tudo. Acabando o capítulo formação e passando para o capítulo sénior, qual foi a grande diferença que tu notaste entre o futebol de formação e o futebol sénior? É diferente. Na altura, quando eu era mais novo, as camadas jovens na Sejonense, eu acabava sempre por ser protagonista, por entre palavras, daquilo que se passava no jogo. Eu fazia sempre 50, 60, 70 golos por ano. Quando cheguei aos séniores, foi diferente, a competitividade é diferente, existem jogadores muito mais experientes, muito mais maduros, muito mais matreiros do que nós. Começam a existir alguns problemas a nível de balneário que nas camadas jovens não existe, porque começas a lidar com dinheiro, com salários. Mas eu, na minha primeira época de sénior, que foi cá era júnior, mas já jogava para os séniores, aquilo que eu tentava fazer era dar o melhor de mim. E acho que foi mais fácil do que eu pensava, sinceramente, foi mais fácil do que eu pensava. A época, tive a sorte da época me correr extremamente bem, nessa época penso que fiz 19 golos, a época correu-me extremamente bem, por isso a passagem do escalão júnior para o escalão sénior foi muito mais rápido do que aquilo que eu esperava numa altura em que eu ainda era júnior. Depois tive a segunda experiência que voltei às camadas jovens, passei dos séniores outra vez para os júniores, tive a sorte de ter apanhado novamente um grupo de trabalho excelente, fomos campeões nacionais no Porto, fizemos uma época com 80 jogos onde só tivemos uma derrota, e depois tive novamente a segunda incursão nos séniores, que já me foi mais fácil, já me foi muito mais fácil, porque eu já tinha tido a experiência de jogar nos séniores da Sejonense, depois voltei aos júniores, acabei por nivelar ambas as passagens, o que fez que a minha evolução fosse muito mais rápida do que outro jogador que tivesse a chegar aos séniores a primeira vez, ou o primeiro ano. Qual foi a grande diferença que tu notaste entre estar na Sejonense e estar no Futebol Clube Porto? São coisas completamente diferentes. Sim, é diferente porque... A nível de estrutura, pelo menos. A nível de estrutura é diferente e a nível de mentalidade acaba por ser diferente, porque um jogador que joga na Sejonense vai jogar com Salgueiros, vai na altura jogar com Salgueiros, jogar com Boa Vista, nós vamos tentar fazer um milagre, vamos tentar ganhar. Ganhando, somos os melhores. Perdendo, não perdemos nada porque os outros eram favoritos. No Porto não, no Porto tu eras obrigado a ganhar, ia jogar ao Boa Vista eras obrigado a ganhar, ia jogar ao Benfica eras obrigado a ganhar, jogar ao Sporting e dentro aspas, e isso tornava a competitividade, como tu falaste há pouco, muito maior. A competitividade em termos de treino era completamente diferente, é normal porque o Porto apanha os melhores miúdos, ou vai tentando apanhar os melhores miúdos aqui dos clubes todos à volta. É uma elite que se junta, é mais complicado de jogar, é mais difícil de jogar, mas é muito mais fácil em termos de campo do que jogar na Sejonense, porque temos mais bola, jogamos mais ofensivamente, atacamos mais, temos mais possibilidades de fazer golo, ganhamos mais vezes, é tudo diferente. O foco no objetivo e no sucesso é muito maior. Sem margem para dúvidas. O foco no Futebol Porto, seja o escalão que for, o foco está em ser campeão nacional. Enquanto na Sejonense é tentar fazer um milagre e levar a Sejonense estas cores o mais longe possível. Tive a sorte de eu conseguir fazer na Sejonense, porque, como disse, tive a sorte e o prazer de estar num grupo fabuloso e um grupo que conseguiu o maior feito sempre desta Sejonense. Mas não existe, não pode existir comparações possíveis entre um Futebol Clube Porto Júnior e uma Sejonense Júnior, mas penso que cada vez mais existe menos diferença, porque aquilo que eu sentia na altura, quando estava na Sejonense nos iniciados, juvenis, sempre tive o prazer e a sorte de jogar nos nacionais. Nós nos iniciados jogávamos aqui com o Porto, perdíamos 3-0, íamos ao Porto, apanhávamos 5 ou 6.
Nos juvenis já começou a ser mais nivelado. O Porto vinha cá, perdíamos 1-0, às vezes empatávamos, íamos ao Porto e pronto, acabámos por perder 2 ou 3-0. Nos júniores já não foi assim. Nos júniores o Porto vinha cá, perdeu. O Boa Vista veio cá, perdeu. Nós fomos ao Porto, perdemos 1-0. Fomos ao Bessa, empatamos. Nós, no nosso escalão júnior, conseguíamos ombrear com as equipas o expoente máximo deste futebol, o que me faz crer que o trabalho que foi executado por todos os treinadores que eu apanhei na formação foram trabalhos bem sucedidos, porque fizeram-nos crescer e fizeram-nos querer e conseguir ombrear e lutar contra o expoente máximo deste futebol em termos de camadas jovens. Fora de portas, qual foi o clube que mais te marcou e porquê? Quando digo fora de portas, no estrangeiro. O Hannover. Sem margem para dúvidas, é um clube que marcou, é um clube que vai marcar sempre. Foram 3 anos da minha vida passada naquela casa, independentemente de ter tido um ano e qualquer coisa com uma lesão grave. É um mundo completamente diferente do que nós vivemos. Por muito que as pessoas possam tentar comparar o futebol alemão ao futebol português, não tem a mínima comparação. Na minha opinião, ao contrário de muitos, o futebol alemão é, sem margem para dúvidas, um dos melhores campeonatos do mundo, ao lado do futebol inglês. O futebol alemão é o campeonato que mais pessoas mete nos estádios, que mais assistências mete nos estádios, e era louvável e era arrepiante nós, como jogadores, chegar, por exemplo, ao nosso próprio estádio 1h30 antes de jogo e o nosso estádio já estar com 55, 60 mil pessoas, 1h30 antes do jogo. Todos os jogos nós vivíamos a mesma situação. A nossa casa, no nosso estádio levava 70 mil pessoas, a assistência média acho que rondava os 62, 63 mil por jogo. Nós íamos fora e uma das equipas que eu realmente gostava de ter jogado como jogador e um dia, quem sabe, possa ter, se tiver sorte nesta carreira, porque nada se consegue sem sorte, gostava de treinar, era o Borussia Dortmund, porque o ambiente que se vive naquele estádio, não há palavras, porque já joguei em Portugal contra o Benfica com o estádio cheio, contra o Sporting com o estádio cheio, contra o Porto com o estádio cheio, e é incrível como é que em Dortmund, num campo mete 88 mil pessoas, mas o campo, independentemente de ser antigo, é uma coisa fabulosa. Existem partes do jogo em que eu estou a falar com um colega daqui como eu estou a falar para ti e tu não me ouves. É impossível tu me ouvires. Nós não nos ouvimos uns aos outros, nós só ouvimos o público, nós temos que ter uma capacidade tão grande de nos abstrairmos daquilo que está à nossa volta que faz com que a concentração se baseie única e simplesmente no relevado. Porque pessoas que não têm um nível de concentração muito alto dificilmente conseguem jogar naquele campo. Foi o momento mais marcante que em toda a minha carreira em algum estádio foi, sem dúvida, naquele estádio. O que é que tu sentes, ou o que é que tu sentias, porque agora já não jogas, o que é que tu sentias na altura, quando estavas a aquecer e vias um ambiente desses? Uma vontade enorme primeiro que o jogo começasse mais rápido, uma vontade enorme de presentear todos os adeptos com uma boa exibição, mas acima de tudo volto sempre a bater na mesma tecla, sentir-me bem comigo próprio, não pensar no que aquele jogo poderia dar, mas sim pensar naquilo que eu poderia dar àquele jogo, aquilo que eu poderia ser. Eu penso que isso é a base de tudo aquilo que nós podemos escolher. Essa é a margem para dúvidas, essa. Surge aqui uma grande questão, o que é que o futebol simboliza para ti? Ao fim de 36 anos, o que é que o futebol simboliza para ti? O futebol é a minha vida. Eu acho que sem futebol não consigo ser eu próprio.
porque eu desde que me lembro, desde os meus 4 anos, treino todos os dias, à exceção de um dia por semana, treino todos os dias. Até os meus 15, 16 anos, na altura em que nós ainda não queríamos saber das raparigas, eu dormia com bola, eu comia com bola, eu ia para a escola com a bola debaixo do braço, eu estava na aula com a bola nos pés, a professora a falar e eu a brincar um bocadinho com a bola. A escola nunca foi muito importante para mim exatamente por causa disso, porque o prazer em que eu tinha em brincar com uma bola, em ter uma bola, todo o jogo que se baseasse com uma bola, para mim era ótimo, estava bom. O meu dia acabava ali, não pensava em mais nada e era capaz de estar 6 e 7 horas a jogar a bola. E acho que o início da minha carreira, quando eu comecei, acho que foi mais fácil do que os outros exatamente por esse motivo. Normalmente os inícios de épocas são muito importantes para aquilo que nós queremos para a época inteira. E como no meu primeiro ano de sénior, que foi cá na Sejanense, era júnior, mas já joguei para os séniores, eu apresentei-me a um nível muito alto, primeiro do que os outros. Isso fez com que a minha integração fosse mais rápida. Mas eu apresentei melhor do que os outros porque eu, nos 2 meses que tinha de férias, eu passava 8 horas por dia a jogar a bola no campismo. E isso fez com que... O pessoal nem ia à praia. Exatamente, eu ia para o campismo, estava 3 meses no campismo e eu ia à praia se fosse preciso 4 vezes, em 3 meses. Não ligava à praia, o que eu queria era bola, fosse de futebol, voleibol, ténis, era bolas. Tudo que tivesse bolas era bom para mim. De onde é que tu herdas aquele pé esquerdo bombástico? Eu digo isto porque eu joguei futebol contigo, eu era mais velho que tu, sou mais velho que tu, e apanhava-te sempre num escalão, tu como primeiro ano e eu como segundo, e realmente o teu pé esquerdo era uma grande arma na nossa equipa. Não, ou nos cantos, ou nos livres. Eu acho que em termos de bolas paradas, eu treinava muito. Eu treinava no campo, treinava em casa, porque quando nós somos novos, nós tentamos por tudo imitar o nosso pai. O meu pai, tive a sorte do meu pai ter sido jogador de futebol, mas estou certo que quando um pai é dentista, ou quando um pai é advogado, ou quando é isto, quando nós somos mais novos, queremos ser o que é que quer ser, quero ser o que o meu pai é. E eu olhava para o meu pai e o meu pai tinha uma aptidão muito grande pelas bolas paradas. Então eu, quando era muito novo, meti na cabeça que também eu tinha que ser, à força, tinha que ser à força. Então em casa destruía tudo, porque eu metia pontos estratégicos em casa, em sítios proibidos, mas difíceis de acertar com a bola. E eu começava, fosse com bolas feitas de papel, fazia umas bolas de papel, enrolava com fita cola, que era para ela ficar dura, e de vez em quando andava lá todos os dias, aos pontapés à bola em casa, a tentar dificultar ao máximo a minha tarefa. E isso fez com que depois me fosse mais fácil fazer as coisas com as bolas reais, em treino. Mas tudo depende de muito treino, nada nasceu comigo, tudo em mim foi treinado. Qual foi o clube que mais te marcou por onde passaste? À exceção da Sejanense, que foi o clube que me deu formação e realmente é o clube que eu vivo, é o clube que me está no sangue, sem margem para dúvidas o Beira-Mar, porque foi além da Sejanense, foi a outra casa que me abrangeu como um filho, que me recebeu como um filho. Foi a outra casa onde eu passei mais tempo. Foi a outra casa onde eu consegui viver as minhas vitórias como eu vivia na Sejanense. Depois de sair da Sejanense tinha saudade, eu queria um clube que simbolizasse algo dentro do meu coração. Queria um clube que eu respirasse. A Sejanense fazia-me respirar. E eu sentia a necessidade de jogar num clube que também me fizesse respirar. O Beira-Mar, eu sempre tive um apreço muito grande, desde pequeno, pelo Beira-Mar. Primeiro porque nasci lá. Tinha nascido em Aveiro,
E quando eu era pequenito, a minha mãe dizia-me sempre, olha que tu nasceste neste clube, o Beira-Mar andava a jogar o Beira-Mar andava a jogar na primeira e na segunda divisão, e eu ainda nem sabia quem era o Beira-Mar, nem queria saber, e a minha mãe dizia, sabes qual é aquele clube, é o Beira-Mar? E eu disse, e quê? Opá, tu nasceste lá, nasceste em Aveiro, tens de ter algum gosto por aquele clube. E eu, está bem, dizia ele, está bem. Mas com o passar dos anos e depois com a oportunidade de jogar por aquele clube e a maneira como aquelas pessoas me receberam, talvez por ser uma segunda fase dos Sousas naquele clube, porque o meu pai deu muito àquele clube como jogador e depois como treinador, e as pessoas olhavam para mim um bocadinho como olharam para o meu pai quando ele chegou e ajudaram-me em tudo, fizeram-me respirar também aquele clube. Eu gosto daquele clube exatamente da mesma maneira como gosto da Sejanense. Seria mentiroso se não o dissesse, assim como acompanho a Sejanense em todos os escalões, assim como acompanho a Sejanense em tudo o que a Sejanense tem vida, também acompanho o Beira-Mar, porque realmente, primeiro, já vivo lá desde os meus 18 anos, nunca saí de lá, independentemente de ter jogado no Porto, no Boa Vista, a única vez que saí de lá foi quando joguei na Alemanha, mas sempre que andei por Portugal, vivi em Aveiro. Isso faz com que nós tenhamos prazer naquela cidade, tenhamos prazer naquele clube, e também o meu grupo de amigos é ferrenho por aquele clube, e isso sempre ajudou o sentimento a crescer ainda mais. Como é que tu vês hoje em dia o estádio Mário Duarte? Aquilo é sem margem para dúvida a casa do Beira-Mar. Eu fui ver o primeiro jogo do Beira-Mar em casa este ano, quando eles meteram 6 ou 7 mil pessoas no estádio, e a envolvência que aquele estádio tem perante os adeptos, perante as outras equipas e perante a própria equipa de Beira-Mar é diferente. O Beira-Mar, se o Beira-Mar quiser insistir em continuar no estádio novo, vai acabar por acabar de vez. Primeiro porque deixou de significar, o Beira-Mar deixou de ter interesse. Eu lembro-me de quando jogava no Beira-Mar, tinha sempre na bancada 30, 40 pessoas, eram avós, acabavam por lá os miúdos, vamos ver o treino do Beira-Mar. E isso acontecia durante a semana, acontecia ao fim de semana. Os avós, avó, pegavam nos netos, vamos ver a Beira-Mar. Então o que é que acontecia? Incutia o gosto e o prazer nos netos no clube. Eu atualmente vejo e tive o prazer de presenciar no primeiro jogo que vi de Beira-Mar este ano em casa, raparigas de 22 e 23 e 24 anos acompanharem os avós a ver o jogo do Beira-Mar na segunda divisão distrital. E porquê é que essas pessoas estavam a fazer isso? Porque relembrou-se o passado. As pessoas gostam de relembrar o passado, gostam de pensar como era há 10 anos atrás. Eu lembro-me, eu era pequenino e ia ver a Sejanense. E eles pensam, eu era pequenino e ia ver o Beira-Mar com o meu avô. Independentemente de, se calhar, alguns avós já terem falecido, as pessoas até continuam a ir porque faz relembrar exatamente, relembram-se os antepassados e as pessoas pensam, eu vou dar continuidade a algo que o meu antepassado gostava. E isso cria uma mística muito grande num clube. Na minha opinião, isso está a fazer renascer o Beira-Mar, independentemente de eu achar que o Beira-Mar precisa de 20 anos ou 15 anos, independentemente das pessoas andarem a dizer que são 5, 6 anos para aquilo voltar a crescer. Eu penso que vai ser preciso 20 anos, mas é importante, sem margem para outra vez. Falámos do capítulo formação, capítulo séniores e agora, atualmente, chegas a treinador. Algum dia te passou pela cabeça que virias a ser treinador de futebol enquanto jovem, enquanto ainda nas camadas jovens? Não, eu nunca esperei ser treinador. Um dos meus intuitos, e sempre o disse, era numa altura em que eu acabasse a carreira, gostava de continuar ligado ao futebol, fosse a fazer o que fosse, porque uma pessoa que respira futebol durante 20 anos
quer ter continuidade. Eu sempre esperei que no momento em que acabasse de jogar a bola, pudesse integrar, por exemplo, a equipa técnica do meu pai, pudesse ficar como diretor num clube que muito me disse, ou a Sejanense, ou na altura o Beira-Mar. Eu disse, olha, quando acabar a carreira, se calhar, se mantiver por aqui, e ajudar o clube num crescimento sustentável era do meu âmbito, mas nunca pensei em ser treinador, e muito menos tão cedo. Mas as oportunidades aparecem, nós temos de estar aqui prontas para aproveitá-los. Já podia ter acontecido o ano passado, haver uma ou duas propostas, eu rejeitei. Aconteceu este ano, antes da Sejanense de me ter proposto, apareceu mais 2 ou 3 propostas, mas eu achava que ainda era muito cedo. Mas a partir do momento em que a proposta da Sejanense apareceu, eu nem sequer ponderei, porque eu senti que o eu sequer ponderar estaria a deitar tudo aquilo que a Sejanense me deu ao longo de 12 ou 13 anos das camadas jovens, estaria a desprestigiar todos esses momentos, e não faria parte de mim. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque gosto. Estou aqui porque gosto, e acima de tudo estou aqui porque sinto que consigo ajudar, consigo ser uma mais-valia para o clube. Como é para ti estar do lado atleta e, pelos vistos, acabaste a tua carreira muito recentemente e hoje em dia estás no lado treinador? Como é que é lidar hoje em dia com a tropa? É diferente. Ou seja, num dia estás do lado da tropa e do outro lado passas a ser o comandante da tropa. É diferente, mas eu acho que isso já faz parte da nossa mentalidade. Existem pessoas que conseguem gerir e conseguem estar bem em vários espaços. Conseguem definir o que é bom e o que é mau. E eu estou farto de dizer a mesma coisa, mesmo publicamente, que eu acho que um jogador que tem uma carreira 20 anos profissional, ou 30 anos, seja o que for, é muito mais fácil para essa pessoa integrar-se neste projeto do que uma pessoa que acaba por tirar uma licenciatura de Educação Física e entra neste projeto, porque não sabe. Por muitas pessoas queiram, existem coisas que só nós é que sentimos. Só eu é que sei o que me custou, muitas vezes, ver um colega meu a sangrar, ver um colega meu a chorar por uma derrota, ver um colega meu a precisar de ajuda e eu a ter que ajudar, ou vice-versa, e eu precisar da ajuda desses meus colegas. Só quem passa por estas experiências, só quem passa por estas vivências, é que consegue compreender alguns momentos difíceis da carreira de um jogador de futebol. Quem nunca passou por aqui, independentemente de ser muito licenciado, de ser mestrado, existem coisas que não se entendem. E nós entendemos, porque muitas vezes basta um movimento, um jogador meu está no treino e faz um movimento com o braço. E eu naquele momento já sei o que é que aquele jogador me quer dizer com aquilo. E é impossível para uma pessoa que nunca jogou futebol, para uma pessoa que nunca viveu no meio disto, saber o que é que aquilo significa. Por isso é que eu, muitas vezes, ouvi alguns comentários no início da época que me entristeceram. Comentários como: que experiência é que tem ele para ser treinador principal da Sejanense? E eu pergunto a essas pessoas: se eu, com 25 anos de carreira profissional, depois de ter passado por muitas facilidades e muitas dificuldades na minha vida como jogador, se nós não conseguirmos, ou se eu não estava pronto para esta tarefa, quem é que estaria? Pessoas que tiraram o curso em 3 anos ou em 2 anos, só por causa de pesquisar livros? Não. Algumas palavras entristeceram, mas nós estamos aqui para trabalhar e para demonstrar o contrário. Dentro do mundo de futebol, se tivesses que eleger uma pessoa
que te tenha feito crescer em alguma coisa como um jogador, o teu jogador de referência que te ensinou alguma coisa, o teu treinador de referência que te ensinou alguma coisa e o presidente de referência que te ensinou alguma coisa, qual seriam e porquê? Eu, quando era pequeno, tinha um jogador que foi o único jogador na minha carreira inteira que eu tinha postas deles em casa, que era o Roberto Baggio. Nunca vai ser sempre o meu jogador de eleição. Eu tentava o imitar em algumas coisas e sempre tentei imitar um bocadinho daquilo que ele fosse. Como treinador, sem margem para dúvidas, o meu pai, porque aquilo que me ensinou, aquilo que me transmitia, o sentido de liderança que ele sempre teve, era algo inacreditável. Por isso é que ele, com projetos tão pequenos, conseguiu fazer tantos feitos no futebol. Naquilo que ele conseguiu transformar o Beira-Mar nos 10 ou nos 11 anos como treinador que ele conseguiu, mais ninguém o conseguia. E ele conseguiu pela personalidade que ele tem, pelo sentido de liderança que ele tem. O Beira-Mar viveu das melhores épocas desportivas com ele, eu lembro daquilo, pela estabilidade que ele transmitiu não só ao grupo de trabalho, como toda a estrutura. E isso ensivaidece-me como filho e isso orgulha-me como adepto do Beira-Mar e como pessoa que vê de fora tudo um clube. Como presidente, o Pinto da Costa. É inacreditável o que aquele homem consegue transformar. Mais uma vez, a liderança é posta em causa. O sentido de liderança que ele tem e o respeito que todas as pessoas têm por aquilo que ele é incrível. Basta uma palavra dele para calar uma sala. Ele muitas vezes nem está a sério, mas basta estar presente para tudo ser diferente. E isso é liderança. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O momento mais difícil, penso que foi o falecimento da pessoa mais importante da minha vida, que foi, sem margem para dúvidas, a minha avó Glória. Foi, sem margem para dúvidas, o momento mais difícil, foi o que bateu mais forte, foi a maior dor da minha vida e foi quando eu abri os olhos para muita coisa e que me fez mudar muito. Foi, sem margem para dúvidas, o falecimento dela. O que é que te fez crescer esse momento? Fez-me tornar mais homem, fez-me olhar para a vida com outros olhos, fez-me querer viver todos os momentos como se fossem o último, porque gostava de ter tido muito mais momentos com ela. E isso foi marcante porque sentia falta e continuo a sentir a falta dela todos os minutos da minha vida. O que é que ela te ensinou? Tudo aquilo que eu sou hoje. Eu sou tudo aquilo que ela era. Se lhe pudesses dizer alguma coisa que nunca disseste, qual seria? Ela sabe o que é que significava para mim. Só quero que ela esteja orgulhosa do homem que eu me tornei. Só isso. Falámos em vida, falámos em morte e algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Eu tento viver a vida como todos os dias como se fossem o último. Aproveitar ao máximo aquilo que conseguimos viver. Aproveitar ao máximo
o que as pessoas importantes nos conseguem dar. Porque nós todos vamos para o mesmo sítio, infelizmente, e nós temos que nos agradar uns aos outros, nós temos que ver uns com os outros, e eu acabo por querer viver com os meus o máximo tempo possível, tento aproveitar o máximo tempo possível com os meus, porque são esses que me fazem a falta. E esse é o maior sentido da vida, nós podermos dizer que temos uma família muito grande. Quais são os teus valores como pessoa? Eu já tenho 2 filhos e aquilo que tento transmitir a eles é aquilo que eu acho que sou. Ter humildade, muita humildade em tudo o que se faz, respeitar sempre o próximo, nunca desrespeitar aquilo que nós somos ou queremos ser, e acima de tudo nunca tentar passar por cima de ninguém. Tudo na vida se ganha, tudo na vida se consegue, com muito trabalho, com muita ambição, e não é preciso calcar ninguém, nem passar por cima de ninguém para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Que idades têm os teus filhos? O Afonso tem 15 e a Leonor tem 5. Lembras-te do nascimento do primeiro e do segundo? O que é que simbolizaram para ti o nascimento do primeiro filho que tiveste? Porque é o primeiro. E... Foi dos momentos mais felizes da minha vida, é o nascimento dos nossos filhos. É algo inquestionável. Nós não sabemos muito bem aquilo que sentimos, porque conseguimos extravasar tudo cá para fora, ver uma coisinha tão pequenina. Eu acabei por ver os nascimentos dos 2, ver uma coisinha tão pequenina nossa, não tem palavras, é o melhor momento da nossa vida. É isso que simboliza, é para isso que nós aqui vivemos, é para isso que nós estamos aqui. Essa é margem para dúvidas, sem margem para dúvidas, as duas maiores valias que eu tenho. Houve alguma diferença do primeiro para o segundo? Não, de maneira nenhuma, são iguais. Amo os 2 da mesma maneira, ajudo os 2 da mesma maneira. Estou e estarei aqui sempre para eles, e eles sabem disso. São família, são filhos, eles baseiam-se em nós e nós temos que nos basear neles. Se tivesses que arranjar uma palavra para o teu filho mais velho, qual seria? Extrovertido. E para a tua filha? Uma peste. Para a tua mãe? Coração, é o meu coração. Para o teu pai? A minha sombra. E para a tua irmã? É a minha melhor amiga, porque a minha irmã em todo o trajeto que eu tive sempre foi a pessoa mais prejudicada perante tudo, porque eu já disse algumas vezes que a minha mãe acompanhou o meu pai durante 20 anos. Ao acompanhar o meu pai, e por meu pai muitas vezes andar por fora, desprotegeu-nos um bocadinho. E quando a carreira do meu pai estava a acabar, a minha mãe começou a acompanhar a minha carreira. Eu sinto que a minha irmã sempre foi um bocadinho desprotegida em relação a mim e ao meu pai. Mas independentemente disso acontecer, de eu sentir que isso aconteceu, ela foi sempre a minha melhor amiga. Nunca a senti triste por a minha mãe me dar mais atenção ou por a minha mãe dar mais atenção ao meu pai. Não, sempre esteve connosco. E isso também fez com que eu crescesse mais, crescesse melhor, e ajudou-me em toda a minha carreira também. Para finalizar este 1080 segundos, vou deixar uma última questão ao Ricardo que tem a ver com o que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Se tivesses acesso a todos os recursos, a tudo que te fosse disponibilizado para tu poderes fazer, o que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Eu já fiz um pouco de tudo, mas uma das coisas que eu ainda gostava de fazer era tirar um curso superior. Infelizmente fui obrigado a deixar de estudar muito cedo,
porque o Porto encostou-me à parede. Na altura fez-me decidir entre futebol e a escola, tive que deixar de estudar ao 11º ano, contra a minha vontade, que eu já na altura queria ter seguido a escola, e acho que não é tarde, com 36 anos, para ponderar tirar um curso, porque o nós querermos evoluir é sempre positivo. E eu quero continuar a evoluir, quero continuar se ontem era o melhor, ou se hoje sou o melhor homem do que era ontem, amanhã quero voltar a ser melhor do que sou hoje. E nós nunca queremos parar no tempo, porque parar é morrer, e eu quero evoluir, quero continuar nesta evolução, e se porventura conseguir tirar um curso superior e tiver tempo para isso, vou querer ser mais produtivo de Deus fazê-lo. Se tivesses a possibilidade de mudar alguma coisa no mundo, o que é que fazias? A guerra, a pobreza, são algo que eu prescindia. As guerras entre a humanidade é algo que eu não entendo, e que tantas dificuldades nos estão a criar, e custam muitas vezes. Eu até prefiro muitas vezes nem ver algumas coisas que passam nesses países, por causa da maneira como eu vejo eles, que os miúdos crescem, como é que os bebés crescem, como é que nascem, como é que vivem. Isso entristece-me em demasia. Foram 1080 segundos com o Ricardo Sousa. Se quiserem colocar alguma questão ao Ricardo, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Ricardo e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Ricardo, só te quero agradecer. Obrigado eu. Por estes 1080 segundos. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre estes vídeos, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinal positivo aos canais de distribuição, sinal esse que o conteúdo que aqui se fala é interessante e que outras pessoas devem ter acesso a esse mesmo conteúdo. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.